Igreja, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos nesta noite. Mais uma vez feliz, alegre com Cristo, por mais uma oportunidade que tem nos concedido de estar aqui neste lugar para adorar a Deus junto com os irmãos. Que Deus possa fortalecer esse trabalho, continuar abençoando todos que estão na dirigência, todos que estão na responsabilidade, todos aqueles que com a sua presença também ajudam. Que o Senhor possa continuar dando graça em o nome de Jesus. E eu creio, irmãos, que através desse trabalho, dessa vigília, o Senhor vai continuar agregando fortalecimento às nossas vidas, à nossa alma. E eu creio que é maravilha de Deus, irmãos, é bênção de Deus. Mais uma vez eu quero louvar a Deus, louvar ao Senhor por ter cuidado de nós. Tem um salmo de número 103 que diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. O verso de número 2 diz: bendiz a minha alma ao Senhor e nunca me esquecerei dos teus benefícios. Amém? Então Deus tem nos abençoado de tal forma, irmãos, de uma forma tão grande, tão poderosa, e nós estamos aqui com um espírito de gratidão. Nós somos gratos a Deus, irmãos. Nós não viemos aqui para ser gratos ao diácono Arley, ao pastor Rogério e os demais, mas nós estamos aqui com espírito de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Tantas coisas Deus tem feito por nós, e nós estamos aqui louvando o teu santo nome, louvando o nome do Senhor. E isso é maravilhoso, isso é maravilha de Deus. O Arley, diácono Arley, é meu primo. Eu já tive aqui outras 2 vezes. Ele é meu primo e nós crescemos ali na Vila Braunas, ali no Justinópolis. E a nossa avó, também por nome de Margarida, a nossa avó era mulher de Deus, dirigente ali do círculo de oração da Assembleia de Deus ali do Urca, da Vila Brauna. E nós crescemos também num lar cristão, irmãos. E hoje, para a glória de Deus, nós servimos a Deus fruto das orações da nossa avó. Ela partiu no ano de 2002, mas eu creio que as orações fazem até hoje efeito, irmãos. E nós louvamos a Deus por isso. Nós louvamos ao Senhor por isso. Então, é por isso que nós estamos felizes aqui esta noite, amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7. Exaltado é o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Eu creio que Deus, irmãos, esta noite tem uma palavra para os nossos corações. Quantos creem? Glória a Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7. Exaltado o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36. Graças a Deus. Exaltado o nome santo do Senhor. Diz-nos assim a palavra de Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes
com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é a qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo ou beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém? Graças a Deus. Maravilha, né, irmãos? Esses dias eu estava conversando com um colega de trabalho e Deus tem usado nós no nosso trabalho para levar a palavra de Deus. Nós temos um culto no ambiente do nosso trabalho, na hora do nosso almoço, toda quarta-feira. E Deus tem feito grandes coisas neste culto que nós temos às quarta-feiras, na hora do almoço. Tem sido maravilhoso. E conversando com esse amigo há uns dias atrás, a gente tocou no assunto acerca de graça de Deus, irmãos. Quanto mais nós experimentamos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, quanto mais nós estamos envolvidos com a graça de Deus, mais pecadores nós nos achamos. Mais necessitados da sua misericórdia, nós entendemos que nós precisamos. E aqui, irmãos, aonde nós fizemos a leitura, não é diferente. O texto que Lucas, ele vai deixar registrado, é importante porque Lucas ele sempre vai priorizar uma parcela de uma sociedade. Ele sempre vai dar visibilidade a pessoas que no olhar de outros, nos olhares de outros, são pecadores, errantes, falhos, indignos da misericórdia, de algo. Então Lucas ele sempre vai tratar no Evangelho
que leva o seu nome, das prioridades destas pessoas. Ele sempre vai dar ênfase que são de alguma forma maltratados, discriminados. Porque é bem certo que o mesmo Lucas era um estrangeiro. Todos nós temos essa compreensão, porque o mesmo converteu com a pregação de Paulo em Troade. Mas, quando nós começamos a ler e a entender que a vontade de Deus é alcançar a todos, desde aquele que, na sua visão, ele se diz não precisar, porque as suas características, o seu jeito de ser, ele não precisa de Deus. Porque muitos que se diz ser uma boa pessoa, alguém que tem o padrão no seu olhar perfeito, esse mesmo diz que não necessita, que não precisa de estar no ambiente de culto, de se converter, porque dá-se o testemunho de que é uma pessoa boa. Então, na maioria das vezes que nós formos ver Jesus pregando, quase na maioria destas vezes são pessoas que estão numa dificuldade imensa e as mesmas vão atrás de Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, nós vamos ver um judeu, nós vamos ver um filho de Abraão, como o próprio Jesus disse, um publicano por nome de Zaqueu, querendo encontrar com Jesus. Em Lucas 18:35, nós vamos ver que um certo mendigo cego também vai atrás de Jesus. Aqui nós podemos perceber que Jesus ele vai alcançar duas particularidades de uma sociedade. Ele encontra um pobre mendigo e ele encontra um rico, um abastardo, alguém que tem uma condição. Então Jesus ele alcança todos, irmãos, que de fato entendem que precisam da misericórdia de Deus. Mas a grande maioria que nós vamos ver são pessoas que não têm valor algum diante da sociedade que o cerca, aonde ele vive. Então essas pessoas, na maioria das vezes, têm uma certa intuição que se os mesmos forem atrás, devido ao seu estado, Jesus vai lhe acolher. Quando este fariseu, alguém que pertencia ao Sinédrio, a corte religiosa mais importante da época, esse vai fazer um convite para Jesus, para que o Senhor pudesse ir à sua casa, ao seu lar, aonde
ele tinha residência, ele morava. Ele vai convidar a Jesus para participar de um momento de comunhão, de banquete. E o convite que esse fariseu ele vai fazer para Jesus não é um convite para banquetear, não é um convite só para banquetear e para admirar os ensinamentos de Jesus, mas era para se contrapor ao ministério do Senhor, ao ministério de Jesus. Era para ser opositor aos ensinamentos que Jesus estava praticando nos dias. Quando nós percebemos que a intuição, que de fato o que motivava o fariseu a estadia de Jesus na sua casa não era porque Jesus se declarava o Filho de Deus, mas era para tentar de alguma forma denegrir, perverter a sua imagem. E na maioria das vezes é assim com nós também. O Salmo 9, no verso de número 13, ele fala assim: guarda o teu servo da soberba. Às vezes nas nossas vidas nós convidaremos o Senhor para estar na nossa casa, mas não é porque nós de fato rendemos e o amamos, mas é porque há soberba, mas é porque nós queremos nos aparecer e transmitir algo. Então o salmista ele fala assim: guarda o teu servo da soberba, porque até no nosso falar e no nosso jeito de ser, nós nos engrandecemos fácil. Nós queremos aparecer fácil. Nós temos essa dificuldade, irmãos, de permanecer humilde. Se nós temos a rotina de estar sempre nos dias de culto, isso serve como um destaque para nós se dizer mais digno do que aqueles que não estão. Se nós de fato participamos de todos os trabalhos, isso já dá nos entender que nós somos mais capacitados e mais dignos do que os outros que não estão. Se nós somos elogiados pela nossa presença, e se tem um ser que se engrandece com elogios, somos nós. Nós deixamos transparecer isso facilmente, porque quem é que não gosta de ser elogiado? Então tudo isso serve de calibre para nós se dizer que somos merecedores, somos melhores, somos mais aceitos diante de Deus. E na maioria das vezes Deus ele não vai compactuar com isso. Então quando nós o convidamos para dentro do nosso lar, estaremos só nós, e certamente Deus não estará.
O salmista, no Salmo de número 84, ele vai dizer assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Deus, Senhor dos exércitos. Ele está dizendo assim: quão amáveis é a habitação do Senhor. No verso de número 10 do Salmo de número 84, ele vai dizer ainda que mais vale um dia na sua casa do que 1000 em outras partes. Então, dentro desse convite que o fariseu fez para Jesus, ele não fez porque admirava Jesus. Ele não fez porque ele tinha um certo interesse em dar honras, em adorar, em reconhecer Jesus como seu Salvador. Porque o que mais tem são pessoas pelos nossos bairros, o que mais tem são pessoas dentro de um contexto que convidam, que falam do Senhor, que a sua boca professa, como Jesus disse, mas o seu coração está o quê? Longe. E quando nós vamos evangelizar, as pessoas já se autoproclamam que não tem necessidade. Fala assim: não, eu faço as minhas orações, e de fato deve fazer mesmo. Não, eu creio em Deus, e de fato deve crer mesmo. Só que a condição estabelecida por eles, sem entender, anula a graça de Jesus Cristo, porque se acham dignas no seu íntimo, porque não acham que são pecadores. Mas Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 8, no capítulo de número 5, no versículo de número 8, Paulo vai trazer um texto bastante interessante que diz assim: mas Deus nos prova o seu amor em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Então, quanto mais nós temos condição de estar na casa do Senhor, quanto mais nós oramos, quanto mais nós aproximamos de Deus, quanto mais nós envolvemos com a sua presença, quanto mais nós nos santificamos, quanto mais nós servimos e fazemos a sua obra, mais nós veremos o quanto nós somos pecadores e falhos diante da sua presença. A graça vai sendo revelada, irmãos. E à medida que nós o sirvamos, mais nós veremos o quanto nós precisamos servir. O quanto nós precisamos ser servos. Ele foi convidado por Jesus. Jesus vai sentar-se à mesa. O banquete está posto. Todos estão aguardando a hora para se banquetear. Mas nós vamos ver agora algo acontecer. Uma mulher, ela vai sair do seu lugar, de algum lugar, ou da sua casa, ou do lugar do seu trabalho, ou algum outro lugar que ela esteja, ou estivera, porque ela sabe que Jesus está dentro da casa de um homem, está dentro de uma casa de um líder religioso. E ela vai quebrar alguns dogmas, algumas filosofias. Ela vai quebrar algumas leis para encontrar com Jesus Cristo. Porque para encontrar com o Senhor é assim, irmãos. Nós devemos quebrar algumas coisas que estão nas nossas vidas. Nós devemos abdicar de algumas coisas que nós estamos vivenciando. E essa mulher, ela vai correr atrás de Jesus e vai entrar dentro da casa de Simão o fariseu, dentro da
cultura judaica, uma pessoa que entra dentro da casa de outra, e se essa pessoa entrar e se ajoelhar, ninguém pode tirar ela. É por isso que ninguém pode nos tirar da presença de Deus. Porque quando a pessoa se prostra, ela está se rendendo ao Senhor. E nos dias atuais tem sido pouco as pessoas que têm se prostrado diante de Jesus o Cristo. Quando nós lemos o Evangelho segundo Mateus no capítulo de número 8, Jesus está descendo do monte. E quando ele está descendo do monte, diz-nos a Bíblia que um leproso vem ao seu encontro e ele se prostra diante de Jesus. E quando ele se prostra diante de Jesus, ele pergunta, ele adora ao Senhor, diz o texto que ele adora a Jesus, e depois de adorar ele faz uma pergunta para o Senhor: se quiseres, podes tornar-me limpo? E Jesus diz: quero ser limpo. Se prostrou diante do Senhor. Quando nós vemos, meus irmãos, quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, em São Lucas capítulo de número 10, versículo de número 38, ele está dentro da casa de Marta e Maria. Marta está preocupada com os afazeres, mas Maria está aos pés do Senhor. Marta preocupada diz: Senhor, mestre, manda que Maria venha me ajudar. Mas ele disse: Marta, por que estás tão afadigada? Maria, tua irmã escolheu a melhor parte. Qual a melhor parte? Está aos pés de Jesus. E isso dela não será tirada. Aleluia! Quando aquela mulher, padecendo há 12 anos por fluxo de sangue, discriminada pela sociedade, ela vai atrás de Jesus Cristo. E quando ela vai atrás do Senhor, quebrar algumas barreiras, porque ela devia ficar afastada das pessoas, ela devia ficar isolada. Às vezes nós isolamos, irmãos, muita gente, porque nós achamos que essas pessoas não merecem, mas quem dá o veredito é Deus, irmãos. Só pode afastar é Deus. Você não podemos afastar ninguém. É Deus em quem pode. Mas quando esta mulher, padecendo de enfermidade, ela vai atrás de Jesus Cristo, a multidão cercava o Senhor. E quando a multidão cercava o Senhor, não tinha como ela chegar perto de Jesus a não ser pelos pés. Eu quero o que ninguém quer, porque as pessoas queriam tocar nas partes, no cabelo, no rosto, no peito, no braço. Ela falou: mas não tem ninguém tocando os pés. Aleluias. Não tem ninguém tocando os pés. Eu quero o que eles não querem. Eu quero os pés de Jesus Cristo. Aleluia. Se alguém aqui esta noite quiser os pés do Senhor Jesus Cristo, os pés de Jesus está disponível para mim e para você. Os pés de Jesus está disponível para nós. Porque ninguém queria os pés. Nos pés tem vaga. Nos pés eu tenho acesso. Aleluia. Exaltado o nome santo do Senhor. E essa mulher, ela entra dentro da casa de Simão o fariseu. E ela vai nos pés. Eu não sei se a porta estava fechada ou se a porta estava aberta, mas eu sei que ela entrou. Porta fechada ou porta aberta não quer dizer que essa pessoa não vá chegar e ter acesso a Jesus Cristo. Porque dependente de como está, ou fechada ou aberta, quando a pessoa quer, ela consegue. Quando ela deseja, ela consegue. Meus irmãos, eu lembro de uma certa feita no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2, quando os amigos de um paralítico, Jesus está dentro da casa,
Só que a porta não tem como entrar. Tinha muita gente. Talvez muitas pessoas ali são em perfeito estado de saúde, mas um necessitado. Não tem vaga para você aqui, porque você é paralítico. Não tem vaga para você aqui, porque você é indigno. Não tem como você entrar, porque a casa está cheia. Mas quando alguém quer, ele vai quebrar algumas barreiras necessárias para chegar até Jesus. Se não tem como entrar pela porta, vamos subir para o telhado. Aleluia! Oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Se não tem como eu entrar pela porta, se não tem como eu entrar pela porta principal da casa, eu vou subir pelo telhado. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Aleluia! Eles localizaram Jesus aonde Jesus estava, abriram o telhado e desceram quem? O paralítico. O paralítico recebeu a palavra, foi curado, seus pecados foram perdoados, ele recebeu a bênção. E deixa eu lhe dizer uma coisa, pastor, e ele deixou um prejuízo. Porque ele furou, ele abriu o telhado da casa de alguém. Mas o milagre foi tão grande que as pessoas não preocuparam com o prejuízo, desde que a salvação chegou até a vida daquele homem. Aleluia! Às vezes Deus vai usar dos nossos prejuízos. Às vezes Deus vai usar das nossas derrotas, Deus vai usar dos nossos fracassos, Deus vai usar dos nossos choros, Deus vai usar das nossas tribulações, das nossas dificuldades, para que a graça de Deus chegue na vida de alguém, para que a graça de Deus chegue na vida de uma pessoa. Aleluia. Aleluia. Deus vai permitir o teu choro para cessar o choro na vida de alguém. Aleluia. Aí nós vamos entender a importância de valorizarmos pessoas. A importância de nós valorizarmos as pessoas. E não tinha ninguém que valorizava mais o ser humano, mais as pessoas do que Jesus. Se tem alguém que sabe valorizar, é Jesus, irmãos. É por isso que nós temos que aprender com Ele. Nós queremos aprender com o nosso pastor e de fato tem que nos ensinar. Nós queremos aprender com o homem, nós queremos aprender dentro do curso teológico que de fato nós temos que aprender. Nós queremos aprender com ensinamentos que nós vemos a reviria por aí afora, mas nós temos dificuldade de querer aprender com Jesus Cristo, de aprender com Ele, de aprender verdadeiramente somente com Ele. Nós temos essa dificuldade. Essa mulher a quebra, ela vai aos pés de Jesus, meu irmão. E quando ela chega aos pés de Jesus, aquele fariseu, ele fica olhando a cena. Porque o fariseu, ele é a característica de alguns tipos de crentes nos dias de hoje. Que impedem, que criticam, que se contrapõem, irmãos, que colocam e levantam muros, que causam essas divisões, que colocam regras, que colocam tantas coisas para servir de impedimento de algumas pessoas, de alguns chegarem até o Senhor. Colocam essas barreiras, levantam
de quem quer entrar. Nós queremos colocar regras quando mesmo não colocou, irmãos. Nós queremos levantar essa bandeira e achar somente que nós temos o quê? O livre acesso a Ele. Mas Ele quer quebrar isso dos nossos corações. Ele quer tirar isso da nossa alma. Essas coisas que nós temos por dentro. O salmista no Salmo de número 19, verso de número 12, ele vai dizer: quem entende os seus próprios erros? Ele faz uma pergunta, ele vai e diz assim: expurga-me tu até dos que me são ocultos. Porque na maioria das vezes nós sabemos o quão, irmãos, errado nós estamos. Nós estamos. E quando nós, na maioria das vezes, vamos levar Jesus Cristo até aos que estão precisando, nós levamos Jesus e levamos um par de regras ainda para essa pessoa. Levantamos tantos obstáculos, quando na verdade Paulo fala em Romanos 10, 9, que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e com o seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aleluia. Quando somente eu crer que vai gerar uma vida de arrependimento, só leve Jesus e deixa que o próprio transmita para este a forma correta de viver. Ela chegou-se, ajoelhou e foi até os pés de Jesus Cristo. E quando ela vai aos pés do Senhor, ela começa a chorar. Ela começa a lavar os pés de Jesus com seu choro, secar com seus cabelos, beijar-lhe os pés. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Ungir os seus pés com unguento. Olha que maravilha, irmãos. O unguento não era para os pés, beijo não era para os pés. Eu não sou digna de tocar-lhe a não ser os pés. Ela vai quebrar algumas barreiras, e dentro dessas barreiras que vão ser quebradas, começa a servir de escândalo para o outro, começa a servir de escândalo para o religioso, começa a servir de escândalo para aquele que está mais tempo, que conhece da lei, que conhece dos mandamentos, que conhece de tudo que se deve ou que se não deve fazer, mas com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. Aleluia. Com Jesus é diferente. Por mais que nós estamos aqui fadados ao erro, ao fracasso, ao desânimo, por mais que nós estamos fadados a essas coisas, quando nós olhamos para Cristo, quando nós confessamos a Ele os nossos pecados, não há barreiras nessa terra, embaixo dela, que pode se atrever a se levantar contra a sua vida, com aquilo que você fez ou com aquilo que você praticou. Porque quando você confessa, quando você se derrama na presença de Deus,
Quando você pede ao Senhor perdão pelos seus pecados, Jesus Cristo te perdoa. Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus os que justifica? Se é Deus os que justifica. Na maioria das vezes, nós mesmos, com as barreiras, com os dogmas que nós temos dentro da nossa alma, criamos barreira entre nós e Deus, irmãos. Deus não quer que você levante essas barreiras para impedir de chegar até a sua presença. Deus quer quebrar essas barreiras que estão estacionadas, não com o irmão do lado, mas que está no seu coração. Que está no meu coração na maioria das vezes. Que quando eu e você erramos, nós não achamos que merecemos o perdão de Deus. O seu pecado, o meu pecado, não é maior do que a cruz de Cristo. Os nossos pecados não são maiores do que o Calvário. As nossas dificuldades, os nossos erros não são maior do que o sacrifício salvífico de Jesus. Aleluia. Porque pecadores nós seremos. Sabe por que nós aceitamos a Cristo? Meu irmão Juliano. Sabe por que nós aceitamos a Cristo? Porque nós não aceitamos nós mesmos. Porque nós não aceitamos a nós mesmos, irmãos. É por isso que nós aceitamos a Jesus Cristo. Na maioria das vezes, nós vamos continuar tendo fraquezas. Na maioria das vezes, nós vamos continuar errando. Na maioria das vezes, nós vamos fracassar em algumas coisas. Mas os seus fracassos, os seus erros, não podem te parar aqui esta noite. Os teus fracassos, os teus erros, aquilo que você sempre cai, não pode te estacionar aqui esta noite. Levanta a sua cabeça em nome de Jesus Cristo. Creia no perdão de Cristo. Pastor, mas eu não fui liberto. Pastor, mas eu não fui. Ninguém disse que nós vamos ser libertos, irmãos. Nós já fomos libertados pelo pecado lá na cruz de Cristo. Vamos continuar errando, mas à medida que nós falarmos assim, eu não quero, Senhor, eu vou resistir, você está santificando. Você está se santificando. Creia. Perfeito nós não somos, perfeito nós seremos só no arrebatamento. Até lá é luta, até lá é conflito, até lá são provas, até lá são choros. É claro que nós não devemos usar da liberdade em Cristo Jesus para dar ocasião a essas coisas. Quando Paulo vai escrever aos Gálatas 5,13, não useis da liberdade em Cristo Jesus para dar ocasião à carne, é claro, porque nós entendemos. Agora vem um rapaz e diz: se este fora profeta, está vendo que o convite dele não era para ouvir Jesus? O convite dele era para discriminar, para ser opositor, para tentar achar algum erro, para que o mesmo pudesse condenar Jesus. Se este fora profeta, por quê? Porque dizem as pessoas aí que ele é profeta. O que está sendo divulgado aí fora é que ele é profeta. As coisas que ele tem feito aí, diz que é profeta. Mas se este fora profeta, saberia quem é esta mulher. Meu Deus do céu. Quer dizer, não é profeta algum. Não é ninguém, porque nem sabe. Porque se esse fora profeta, ele saberia. Porque Deus teria
lhe desvendado as revelações para ele saber da onde é essa mulher, qual é a prática que ela tem, qual é o serviço que ela faz. E Jesus vai contar uma pequena parábola de 2 devedores que deviam dinheiro para os seus credores. Um devia 500 e o outro devia 50. Mas o seu credor, ele perdoou a dívida de ambos. Aí ele pergunta para Simão, o fariseu, assim: quem amou mais ao seu Senhor? Simão, o fariseu, é um homem entendido. É um homem que tem as suas faculdades mentais funcionando. Ele é um homem racional, ele tem a razão, ele tem um conhecimento, ele consegue distinguir, ele consegue diferenciar o certo do errado, porque ele é alguém pensante. E ainda no meio religioso é alguém extremamente capacitado para tal coisa. E ele vai dizer: é o que mais devia. E Jesus falou: bem, isso mesmo. Quem amou mais o seu Senhor foi aquele que foi mais perdoado, o que devia mais. Mas percebe que Jesus, ele vai dar 2 tipos, ele vai calibrar, ele vai dar que um devia 50 e o outro 500. O 50 é aquele que anda perfeito, que acha que não precisa de nada, que acha que ele é correto nas suas atitudes, acha que ele é um bom cidadão. É como a gente sempre vê aí fora: eu não mato, não roubo, não fumo, não trafico, não faço mal para ninguém. Então eu sou alguém extremamente zeloso, extremamente cumpridor, cidadão correto. Aí nós vemos o outro praticante de algumas infrações, praticante de alguns tipos de crime, alguém que tinha praticidade, que era um alcoólatra, que era algum tipo de vagabundo, alguém que não tinha credibilidade nenhuma como ser humano. Mas o mesmo Jesus também o salvou, tirou ele lá das raízes, das entranhas, das trevas, dos vícios. Como o salmista Davi fala no Salmo de número 40: tirou-me de um charco de lodo e de um lago horrível, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Aleluias. E essa rocha é Jesus Cristo, irmãos. Oh, glória. Pôs os meus pés, firmou os meus pés. Quer dizer, tirou-me de um lugar escorregadio e firmou os meus pés sobre a rocha. Disseste bem. Quando eu entrei em tua casa, quando nós fomos ver, entre a mulher pecadora e entre Simão, quem tinha mais pecado? Provavelmente no olhar, a mulher. Quem tinha menos pecado? Simão. Aí está a diferença. Quando nós entendermos, irmãos, quando nós falarmos de cruz e isso não causar emoção em nós, a gente não entendeu o propósito ainda. Nós não entendemos o propósito. Toda vez que nós olharmos para a cruz, nós temos que enxergar nela Cristo crucificado pelos nossos pecados. Enxergar nela a nossa redenção. Enxergar que aquilo foi sinônimo de pagamento de dívida que era contra nós. A cruz de Cristo tem que gerar em nós emoção, a ponto de nós enxergarmos os nossos pecados lá.
a ponto de nós entendermos que foi por nós que ele foi levado ao Gólgota. Então, quanto mais nós conhecemos de graça de Deus, mais nós entendemos que somos pecadores, que somos falhos, que somos indignos. E quanto mais nós entendemos disso, mais nós nos aproximamos dele. Aleluia! Quanto mais nós entendemos, mais nós aproximamos dele. E ele, Jesus, vai dizer assim: olha, Simão, quando eu entrei em tua casa, e isso, irmãos, era lei da época, ter água para os pés, óleo para a cabeça, e saudar com um beijo quem estava entrando ao seu lar. E Jesus está dizendo assim: ó, quando eu entrei em tua casa, tu não me deste água para os pés, você se desfez de mim, não me tratou com o mínimo de dignidade, não me tratou com respeito. Eu fui convidado para banquetear na sua casa, mas você fez pouco caso de mim. Oh, meu Deus, quantos de nós tem feito pouco caso de Jesus, irmãos? Com a nossa vida que nós tenhamos levado. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, isso vai ser diferente. Então não me deixe água para os pés, e essa, desde que entrou, não cessa de lavar. Imagina, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós sabemos que o Oriente Médio é seco demais. Imagina naquela época, os pés de Jesus, meus irmãos. Empoeirado, com a sandália, empoeirado pelas vastas caminhadas que o mesmo fazia. Mas o criado do Simão fariseu não estava disponível para lavar os pés, não só de Jesus, mas de todos aqueles que o acompanhavam. O meu servo não pode. Mas certa feita, em Lucas 22, Jesus vai dizer assim: aquele que serve é maior do que o que está sentado à mesa. Acabou isso. Hoje, para nós chegarmos em alguns pastores, a gente tem que passar primeiro por tantas coisas. Você tem que agendar com ele, porque ele é um homem muito importante. Hoje ser pastor virou sinal de estrelato. É estrela. Nós não temos acesso. Para chegar, você tem que passar em 5 ou 10 pessoas antes para chegar até nele. O que é isso, irmãos? Que coisa é essa que nós estamos vivendo?